Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Wagner, eu vou ministrar para vocês aqui o curso de Estatística Fundamental. Também é chamado de Estatística Básica, depende do curso de graduação que você vai estar trabalhando ou se você vai fazer o curso por fora. Tá? Então são dois nomes aí bem comuns para este curso, ou só simplesmente Estatística. Tá? E eu vou chamar a atenção para vocês algumas coisas aqui. A aula de hoje, essa primeira aula, ela é introdutória, mas assista a aula até o fim, siga o curso na ordem. Por quê? Porque eu vou comentar algumas coisas que são importantes lá na frente. Muita gente acha que estatística é só matemática, mas não, tá? Ela vem muito de interpretação e vem muito do conhecimento que você tem sobre aquele assunto, tá? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, estatística fundamental. Parece algo básico, né? A palavra fundamental, algo bem assim simples, mas na verdade não. O nome estatística fundamental é porque esse conteúdo vai ser a base de todo um outro conteúdo de estatística um pouco mais complexo, tá? Que vocês podem ter aí no futuro. Mas sem essa parte da estatística inicial, você não vai conseguir interpretar análises mais complexas, tá? Não que as análises que a gente vá trabalhar aqui nesse curso sejam simples, não são, algumas não são simples. Mas algumas outras são muito mais complexas e sem essa base você não consegue sair do lugar, tá? Então não se atente ao nome básico, ao nome fundamental. Vamos pensar que essa é uma estatística para solidificar o seu conhecimento, tá bom? Então a gente vai tentar te dar uma base forte para você conseguir seguir adiante, tá? E vamos mostrar, né, na estatística fundamental, a maioria das análises que todo mundo utiliza nas várias áreas da ciência vão estar aqui. Tá? É porque tem outras mais complexas, né? Sempre tem alguma coisa mais complexa. Pessoal, eu vou deixar aqui algumas frases, tá? A primeira frase, a maioria das pessoas que não gostam de estatística, na verdade, não a entendem, tá? Quando eu começo a ministrar uma aula e eu começo a falar de estatística, tem gente que já vira para mim e fala, ai meu Deus do céu, cálculo de novo. Pessoal, você não pode ter esse bloqueio, tá? Mente aberta, tá? Vá devagar. Se você tem dificuldade em matemática, você pode melhorar na sua interpretação e depois melhorar na matemática. Se você seguir uma sequência de raciocínio lógico, você vai conseguir entender, tá? Então, sem bloqueios, tá? E o ser humano tem tendência de temer aquilo que não entende. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes a gente passa um determinado conteúdo, o aluno tem uma certa dúvida daquilo e ele já começa a ficar com medo do que vai vir depois, né? Não, tá, gente? Vocês têm que manter a mente aberta, vocês têm que focar, tentar entender direitinho e sempre que tiver alguma dúvida, correr atrás para tentar tirar essa dúvida o mais rápido possível. Estatística não é uma disciplina boa para você tirar dúvida lá no final. É uma disciplina para você ir tirando dúvidas aos poucos, tá? E aí você vai chegar com um embasamento bem sólido lá na frente. Pessoal, a estatística vai sim envolver números, não tem como você fugir disso, tá? Mas não envolve só números, envolve uma série de procedimentos até que você comece a trabalhar com os números. É necessário que você entenda um pouquinho daquele assunto que você vai estar trabalhando, senão você vai ter dificuldades, tá? Por exemplo, na estatística a gente vai trabalhar com metodologias, tá? Então, por exemplo, se você é de uma determinada área, sei lá, da área da saúde, você vai ter uma série de procedimentos até você chegar na sua estatística, poder aplicar a estatística. Você trabalha com agronomia, com biologia, com áreas mais voltadas às ciências biológicas, você vai também ter uma série de procedimentos até chegar lá, tá? Até chegar nas estatísticas. O que acontece é que esses procedimentos, mesmo que eles sejam diferentes, eles são muito parecidos no final das contas, tá? A maioria das pessoas faz experimentos, ou então faz uma amostragem. O que muda é o universo onde você vai fazer essa amostragem. Se você trabalha na área da saúde, provavelmente são seres humanos. Se você trabalha com outra área, por exemplo, na área das biológicas, você pode trabalhar com plantas, pode trabalhar com animais. Se você é da economia, você pode trabalhar com preços, tá, de terrenos, preços de casas e assim por diante. Então, estatística, apesar de você ter metodologias diferentes para cada situação, no final das contas, elas são muito parecidas quando a gente vai aplicar uma estatística, tá? E
a gente costuma trabalhar com teste de hipóteses. Não precisa se preocupar com hipóteses neste momento, mas é interessante que você vai ver uma situação, vai ver um fenômeno e você vai tentar explicar esse fenômeno. Quando você tenta explicar esse fenômeno, você pega e fala assim, não, eu acho que vai acontecer tal coisa. Quando você fala, eu acho que vai acontecer tal coisa, você está fazendo uma predição. Você está tentando prever o que vai acontecer. Se você está tentando prever o que vai acontecer, você pode fazer uma previsão no olhômetro, só de bater o olho, ou você pode catalogar as informações, o máximo de informações possíveis e fazer essa predição. Qual que é melhor? Só de bater o olho ou catalogar o máximo de informações possíveis? É aí que entra a estatística. Essa série de informações vão ser importantes para facilitar a sua predição, tá? Facilitar o seu conhecimento do que pode acontecer ali. Tá? E é óbvio, essas informações geralmente são quantificações. Então, se você quer saber se um remédio funciona, você vai pegar várias pessoas, vai ministrar esse remédio para várias pessoas e ver se as pessoas estão melhorando. E aí, como que você observa isso? Ver se a pessoa continua tendo aqueles sintomas, ela estava tossindo antes, e agora? Ela estava com febre antes, qual que era o tamanho da febre, né? O máximo da febre ali, a temperatura da febre, e agora? Depois de ter tomado o remédio, uma semana depois tomando aquele remédio. A pessoa, ela estava com aquele problema, ela estava com dor, e agora ela continua com dor. Então você vai catalogar uma série de informações que vão virar números mais à frente, e você vai tentar, usando essas informações, tentar entender se aquele remédio funcionou. Tá? A mesma coisa, por exemplo, quando você utiliza fertilizantes em plantas. Então, você pode colocar o fertilizante na planta, só olhar para ela, depois de uma semana, por exemplo, e ver se aquele fertilizante funcionou. Ou você pode medir a altura da planta, você pode medir o tamanho das folhas, a quantidade de folhas, a quantidade de frutos daquela planta depois de um determinado tempo, né, período de tempo. Então, quanto mais informações você tem, melhor vão ser suas predições. Por isso que a gente fala, colete bastante informações sobre aquilo que você quer explicar, tá? Até este momento a gente não colocou nenhum número, né? Só simplesmente explicando algumas coisas da estatística. Então, a predição vai ser uma afirmação sua em relação ao que você acredita que vai acontecer naquele sistema que você está trabalhando, tá? Naquela situação que você está trabalhando. Aí o que acontece? Para você coletar informações, você tem várias formas. Você poderia coletar informações todas bagunçadas. Por exemplo, você plantou 5 plantinhas. Eu mensuro uma num dia, pego a altura de uma num dia, daqui a 3 dias eu pego a altura da outra. Daqui a uma semana eu pego a altura da outra. Só que aí o que vai acontecer? Você não tem uma padronização, você não pegou as alturas no mesmo momento. Isso vai gerar problemas para você no futuro, tá? Então, padronização de coleta de dados é muito importante na estatística. Então, coletar as informações adequadamente vai ser muito útil para você. Por isso que pessoas de áreas diferentes têm metodologias diferentes. Dependendo do que você vai trabalhar, por exemplo, cultura de bactérias, cultura de fungos, você tem que analisar a cada hora aquela cultura para você verificar o crescimento do fungo, ou o crescimento da bactéria. Se você trabalha com plantas que crescem mais devagarzinho, às vezes você analisa a planta a cada semana, ou a cada 3 dias, dependendo da planta a cada mês, tá? Então varia, né, esse tempo de mensuração e o que você vai mensurar. Mas coletar as informações adequadamente é muito importante. Uma vez coletada a informação adequadamente, organizar os dados. Pessoal, um dos melhores amigos da estatística hoje é o Excel, tá? São planilhas de dados. Então você tabular esses dados corretamente, sem erros, tá? Tentando minimizar esses erros na medida do possível é muito importante, tá bom? E aí, uma vez coletados os dados, organizados os dados, você resume os dados. Como assim resume os dados? Tira a média. Tá? Ao invés de você mostrar toda aquela informação para o seu público, para as pessoas que você quer mostrar o seu trabalho, tira a média e fala, a média do crescimento das plantas é tanto, a média da eficiência do remédio é tanto. Tá? Então você vai simplificar para mostrar isso para as pessoas que não estão trabalhando com você. Estatística é muito útil para isso, tá? Para você mostrar o que você quer para as outras pessoas. E só aí que você vai começar a rodar e tentar fazer testes estatísticos, tá? Para mostrar com maior firmeza que aquelas informações que você está passando são verídicas, tá?
aquelas afirmações que você fez são realmente verídicas. Lembra das predições? Então, estatística, até chegar no resumo dos dados, não é matemática, tá? É simplesmente uma coleta de dados, onde você vai sistematizar essa coleta de dados, coletar os dados bonitinho e digitar os dados adequadamente, tá? E para que serve estatística? Eu já vou começar nesse slide, no próximo slide eu também vou continuar com isso. Pessoal, estatística serve para melhorar a decisão que você vai tomar. Pessoal, e como a estatística vai te ajudar a tomar as melhores decisões? Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui histórica para vocês verem que tanto que a estatística é útil na sociedade. Tá? Vamos lá. Os primeiros governantes, eles tinham o seu povo, eles tinham a sua população, e eles começaram a perceber que era importante saber quantas pessoas estavam nascendo e quantas pessoas estavam morrendo naquela população, justamente para tentar entender o que ele vai fazer no futuro. Quais seriam as decisões que esses governantes iriam tomar se a população começasse a aumentar demais? Bom, você teria que expandir suas terras, você teria que plantar mais, você teria que tentar conquistar outros povos, né? Então, assim, se a população está aumentando demais, você tem que tomar uma série de decisões. Se a população começa a morrer demais, você tem que descobrir o porquê dessa mortalidade, né? Será que é uma doença? O que está acontecendo ali? Será que é fome? Será que é miséria? Então, uma vez entendendo isso, os governantes começaram a tomar decisões baseadas nesses números. Então, na verdade, a estatística surgiu muito lá atrás, mas não como a estatística que a gente vê hoje. Surgiu mais como uma compilação de dados, tá? Então, os governantes começaram a anotar dados de número de habitantes, taxa de óbitos, número de nascimentos e assim por diante. E muito rapidamente eles perceberam que era importante também quantificar os bens e as terras, né? O que cada pessoa tinha no final das contas, né? Será que tinha pessoas com diferentes quantidades de bens materiais? Com certeza. Será que tinha pessoas com diferentes tamanhos de terras e essas terras tinham valores diferentes? Com certeza. Uma terra próxima à água provavelmente tinha que valer mais. Uma terra longe da água, uma região que tem muita areia, né, não tem como você plantar nada, tinha que valer menos. Então, uma vez que você percebe isso, você sabe onde alocar as residências, onde indicar para a população para onde ela tem que crescer. Tá? Então, assim, essa compilação de dados foi muito importante e ela já é bem antiga, tá? Bem da antiguidade mesmo. E ela gerou uma série de informações, uma série de números. A grande questão é que eles não tinham muita experiência em como analisar esses números. Então, só de olhar o número, às vezes você não toma a melhor decisão. Tá? Por exemplo, morreram 50 pessoas e ano passado morreram 25, aumentou. O que eu vou fazer? Qual que é a decisão que eu vou tomar? Não é tão simples assim. Tá? Você tem que entender, morreu mais por quê? O que será que aconteceu? Né? Teve alguma guerra? É por causa de briga? É por causa de doença? Então, assim, não basta simplesmente olhar o número, ver que ele aumentou de 25 para 50 e você já vai tomando decisão. Não, você tem que entender mais daquele assunto. Tá? Por isso que eu falo, estatística você tem que compreender um pouco daquilo que você está trabalhando. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo a estatística foi evoluindo. Né? Conforme outros estudiosos foram surgindo, eles foram percebendo que você pode usar alguns dados para descrever melhor aquela população. Tá? Então, ao invés de você falar que morreu 25 num ano e 50 no outro, você tira a média desses 2 anos e fala, olha, geralmente morre algo em torno de 37,5 ali habitantes, né? 37 habitantes. Nasceu 100 no ano, 200 no outro ano, 300 no outro ano. Você não vai falar só que nasceu 100, 200, 300. Olha, está nascendo em média, nos últimos 3 anos, nasceram 200 pessoas. Tá? Então você começa a resumir as informações e a usar a matemática a seu favor. Tá? Você começa a descrever os seus dados utilizando essas informações matemáticas. A média eu acho que é a mais comum de todas. Tá? E basicamente, uma vez que você entende o que está acontecendo com a sua população, aí você começa a tomar melhores decisões. Tá? Você começa a entender o que está acontecendo. Voltando ao exemplo ali de mortalidade, né? Vamos supor que morreram 50 pessoas esse ano, mas as 50 pessoas eram idosas, pessoas com mais de 80 anos, tá? Um exemplo bem hipotético. No outro ano, morre só 25 pessoas. Se você olhar só o número, você fala assim, opa, melhorou, né? Mas vamos supor que no outro ano não morreu nenhum idoso, que seria mais normal, né?
e morreram 25 crianças. Então, no segundo ano, talvez você tenha um problema muito maior. Então, talvez você tenha que verificar, desde o nascimento das crianças, acompanhar essas crianças para entender o que está acontecendo. Tá? Então, note que é uma política pública isso. Usar a informação um pouco mais esmiuçada, um pouco mais detalhada, já utilizando o conhecimento que a pessoa tem daquela informação, vai te ajudar a tomar a melhor decisão do que fazer no futuro. E aí a estatística evoluiu. Tá? A estatística evoluiu e ali no século XVII, século XVIII, ela já começou a ter um arcabouço muito mais sólido, muito mais rígido para ser utilizado em várias áreas da ciência. Tá bom? E a estatística, quando ela surgiu como ciência, que foi justamente nessa época do século XVII, século XVIII, então relativamente próximo aqui, né, ao nosso século XXI, o que acontece? Os estudiosos perceberam que não bastava coletar dados, você tinha que não somente coletar dados, mas coletá-los de maneira sistemática. Por exemplo, imagina que em um país é feita a coleta de uma forma, em outro país é feita a coleta de uma outra forma diferente. Por exemplo, taxa de mortalidade de crianças. Em um país eles contabilizam, eles falam que é criança quem tem de 0 a 5 anos. No outro país eles falam que é criança quem tem de 0 a 10 anos. Fica difícil você comparar os dois países, concorda? Fica complicado você fazer a comparação. Aquele onde eles consideram de 0 até 10 anos, provavelmente vai morrer mais gente mesmo, né? Porque tem mais gente nesse intervalo de 0 a 10. Então, os estatísticos começaram a tentar padronizar as coletas. Não, o que a gente vai chamar de jovem, o que a gente vai chamar de adulto, o que a gente vai chamar de uma planta doente, o que a gente vai chamar de uma planta que não está doente, tá? Então, assim, a partir dessa sistematização, não somente da coleta de dados, mas também de como coletar esses dados, tá? De como organizar esses dados, aí começaram a padronizar a análise. Então, sempre que você tem determinado tipo de dados, o que você faz? Média, variância, desvio padrão. Ah, eu tenho outro tipo de dados, mais complexo. Bom, média, erro padrão. Então, conforme o mundo foi evoluindo e a gente foi percebendo a melhor maneira de coletar os dados, de organizar esses dados, a estatística evoluiu junto, tá? E, uma vez ela evoluindo, evoluiu também a interpretação de dados. Então, conforme a estatística foi melhorando, os procedimentos de coleta de dados foram melhorando e hoje a gente sabe coletar dados, tá? Das várias áreas da ciência a gente sabe coletar dados, a estatística melhorou. Não somente nas análises, melhorou a nossa forma de resumir os dados, não somente usando números, né? Somente a média, mas também fazendo figuras, tá? E interpretando os dados por meio de testes estatísticos, tá? Mostrando por A mais B que determinado medicamento realmente é melhor do que outro medicamento porque foi feito um teste para isso. Então a estatística foi evoluindo, tá? Então você está sentado literalmente sobre ombro de gigantes. Passaram aí dezenas de milhares de pessoas que já estudaram estatística para ela chegar mastigadinha para vocês, tá? E aí você vai tomar a melhor decisão possível acerca dessas interpretações, acerca desses testes que você vai fazer. Mas antes de sofrer por causa de teste estatístico, vamos seguindo a disciplina que a gente vai chegar lá, tá? Primeiro a gente tem que passar por média, alguns cálculos, tá? E aí a gente chega nos testes, que é onde a maioria das pessoas tem mais dúvidas, tá? E é fundamental você seguir à risca aquilo que o seu chefe fala, aquilo que o seu professor fala, aquilo que o seu orientador fala. Se ele falou que é para fazer o experimento assim, assim, assado, acompanhando todo dia, vai todo dia e acompanhe. Se ele falou que é para acompanhar toda semana, vai toda semana e acompanhe. Mensura tudo que ele falou para mensurar e ainda tenta ver se não tem mais alguma coisa ali para você fazer outras mensurações, tá? Porque às vezes seu professor tem uma experiência boa, mas ele não pede para você fazer tudo que poderia ser feito, porque ele acha que pode ficar pesado, mas às vezes você dá conta, tá? Então, siga tudo à risca, siga os procedimentos do seu experimento ou da sua coleta de informações, das suas amostras, do jeitinho que seu professor explicou. Se ele não explicou direito, vai atrás e busque informações ou converse com ele para você tentar entender mais sobre aquele assunto, tá? Para poder fazer tudo direitinho. E outra frase que eu vou colocar aqui para vocês. Utilize a estatística a seu favor, tá? Se você aprender estatística, a sua mente vai abrir. Você vai perceber que tem um leque de opções fantástico para você usar a estatística.
Mesmo que você não saiba as estatísticas mais pesadas e mais complexas, essa estatística que é mais tradicional, ela é a mais usual em todas as áreas. Tá? Todo mundo faz teste T, todo mundo faz análise de variância. Tá? Então, procure usar a estatística ao seu favor. Sem medo, sem medo. Vamos aprender estatística e vamos tentar trazer essa estatística para o seu dia a dia. Tá bom? Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.